Olha aí, hoje nós temos uma trilha sonora na nossa aula. Uma linda trilha sonora. Queridos, queria abordar com vocês hoje o regime da comunhão universal, que a gente vai ver, como o próprio nome diz, não é? Ele vai agregar todo o patrimônio, não é, das pessoas a partir do casamento. Ele vai agregar, não é, tanto o patrimônio adquirido antes do casamento como durante o casamento. Isso, o nome dele, né, é regime da comunhão universal. Ele era realmente o regime adotado pelo Brasil desde, né, 1500 até 1977, quando realmente a gente tem o advento da Lei 6.515, que é a lei do divórcio. A gente vai ver que durante esses, não é, 477 anos, né, quase meio milênio, esse daqui foi o regime legal. E só em 77, com o advento da Lei 6.515, a lei do divórcio, é que a gente mudou o regime legal da comunhão universal para a comunhão parcial de bens, não é, que nós temos até hoje. Tá? E a gente também, eu já venho falado para vocês isso em alguns momentos, esse é o único regime de bens que ele agrega tanto heranças quanto doações, porque nos outros regimes de bens, o que acontece, né? Vamos supor que a gente seja casado, né, ou na comunhão parcial, ou na participação final nos aquestos, ou na separação de bens, e a gente recebe uma herança hoje, não é? Ou uma doação hoje. Essa herança ou essa doação, ela é só nossa, mesmo que a gente seja casado já, não é? Então, isso quer dizer o quê? Se houver um divórcio, tudo aquilo que a gente recebeu por herança ou doação, mesmo na constância do casamento, não se comunicará a outro cônjuge. E quando eu falo que não se comunica, isso quer dizer o quê? Que não se dividirá com outro cônjuge. Mas esse regime é uma exceção. É por isso que eu chamo ele, não é, do regime do amor. É exatamente porque quando a gente casa no regime da comunhão universal, o que vai acontecer? Todos os bens que nós já tínhamos e todos os bens que a gente vai ter, não é, a partir do casamento, incluindo aí heranças e doações, vão se comunicar, tá? Como vocês sabem, para a gente ingressar nesse regime, é necessário que a gente faça um pacto antinupcial, não é? Que é uma escritura pública, exatamente escolhendo esse regime de bens, tá? E aqui esses artigos, né, que estão aqui na tela do Código Civil, eles vão explicar exatamente, não é, como é que esse regime de bens funciona. Então, o artigo 1667 vai dizer o seguinte: o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuro dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Tá? Então, todos os bens que a gente já tem e todos os bens que a gente vai ter, né, vai possuir, vai passar a possuir, ele vai se comunicar. Agora, vocês podem ver aqui no caput desse artigo 667, que ele fala o quê, né? Que o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuro dos cônjuges e suas dívidas passivas, não é? O que são dívidas passivas, não é? É até uma expressão infeliz que o legislador utilizou, que quando a gente fala em dívida passiva, a gente pensa de dívida ativa, né? É exatamente uma dívida tributária, mas não tem nada a ver. O que é uma dívida passiva? É uma dívida que você vai fazer a partir do casamento, porque nós sabemos já o quê? Que aquelas dívidas para a economia doméstica, aquelas despesas, né, para a economia doméstica, elas são solidárias, elas vão se comunicar, não é, em qualquer regime de bens. Mas nesse regime da comunhão universal, não só as dívidas, não é, para a economia doméstica, mas qualquer outra dívida que você faça a partir do casamento vai se comunicar com o teu cônjuge, tá? Então, a dívida passiva é aquela dívida que você não tem ainda, mas que ela vai ser feita, não é, a partir do casamento. Então, a gente vai ver que esse regime, ele traz, né, uma solidariedade grande em relação a essas dívidas, e aí a gente pode calcular também que é necessária uma confiança muito grande, né, na atualidade, para a gente casar nesse regime de bens, tá?
A gente vai ver também aqui, não é, que o artigo Só um 1668, minutinho, professor. sim, A marido, tem como tu desligar só o microfone, porque tá dando microfonia? Por favor. O microfone, que tá dando microfonia aqui. Eu não sei se era. eu acho que a Marilda... Quando ficam dois microfones ligados, geralmente ao mesmo tempo, aí dá microfonia. Microfones ligados. Tu tem que colocar no silencioso o seu. Bloquear aí o microfonezinho. Pronto? Não, achei. Não, a Marilda ainda tem. Você está no celular, Amarildo? Oi? Estou no celular, Você está no celular, aí é só você clicar assim na sua foto embaixo, aí vai aparecer o microfone, a câmera e um bichinho da ligação de telefone. Aí é só você apertar no microfonezinho. Geralmente é o que fica do lado esquerdo. Não, ainda não. É porque a gente fica escutando, nós que estamos na aula, aí fica dando aquela zoada como se fosse testando o microfone. Ainda tá ativo, tá? Tá ativo sim. Que aparece aqui um microfonezinho branquinho, eu tô apertando em cima dele. Pois é, você tem que apertar em cima dele, embaixo da sua foto, onde você está aparecendo da câmera. Tem a câmera, tem o bichinho do telefone e tem um microfonezinho. Aí você aperta em cima dele para... E aí, saiu? Não, Marildo. Eu apertei já várias vezes, professor, e não sai. Só se eu sair e entrar de novo. Não. Tá dando microfonia ainda para vocês, queridos? Não, pode continuar, professora. Pronto, joia. Então, queridos, não é? A gente vai ver que, em regra, tudo se comunica na comunhão universal, não é? E o que vai ser excluído, né? É o que está aqui no artigo 1668. E é interessante que aqui o legislador já vai apresentar um instituto que vocês vão ver bem direitinho na próxima disciplina, que é Direito das Sucessões, tá? O que está dizendo aqui, não é? Excepcionalmente, são excluídos da comunhão, inciso 1, os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e subrogados em seu lugar. Bem, quando a gente fala em cláusula de incomunicabilidade, a gente vai falar de uma cláusula restritiva, onde a incomunicabilidade é a menor cláusula, tá? O que quer dizer, ou melhor dizendo, é que restringe menos. O que é realmente a incomunicabilidade? Exatamente esse bem que você recebeu por herança ou doação, ele não se comunica ao teu cônjuge, ou seja, se por acaso houver um divórcio, esses bens doados ou herdados, eles não integrarão, né, eles nem constarão na petição de divórcio, eles não serão partilhados, eles serão somente daquele cônjuge, não é, que foi beneficiado com a herança ou doação. O problema é que a incomunicabilidade no regime da comunhão universal, ela é uma exceção, porque a regra do regime qual é? É exatamente a comunicabilidade. Então, o que vai acontecer? Quando é que eu posso, não é, receber um bem no regime da comunhão universal, que ele não vai se comunicar, ou seja, que ele não vai ser partilhado com o meu cônjuge, somente se ele vier com uma cláusula expressa de incomunicabilidade, tá? A gente for olhar as outras cláusulas restritivas, a gente vai também lembrar o quê? Da empenhorabilidade e da inalienabilidade. Então, a incomunicabilidade, como é a menor cláusula restritiva, a gente que recebe um bem com cláusula de incomunicabilidade, nós podemos dispor livremente desse bem, certo? Com exceção, no caso de imóvel, né, porque, como vocês sabem, pelo artigo 1647, em qualquer regime de bens, não é, com exceção da separação absoluta, eu só posso vender o imóvel com autorização do meu cônjuge, e se ele se recusar ou não puder dá-la, não é, exatamente com outorga, com suprimento judicial, né. Então, a incomunicabilidade, o bem é só meu, mas eu teria a livre disposição dele, não é,
exceção dos casos do artigo 1647. Aí nós temos outra cláusula restritiva, que é a impenhorabilidade. Apesar de não ter nada a ver já, não é, com o nosso regime, mas o que é a impenhorabilidade? Esse bem que você recebe, se ele é impenhorável, ele está fora do comércio. Hoje, essa cláusula da impenhorabilidade, ela não é vista com bons olhos, porque ela pode configurar fraude contra credor. Vocês imaginam, né? Eu recebo um monte de bens com cláusula de impenhorabilidade, eu faço um monte de dívidas na praça, aí na hora que os meus credores vêm me executar, eles vão ficar, né, de mãos vazias, porque todos os meus bens estariam impenhoráveis, não é? Então, a impenhorabilidade é uma cláusula restritiva, mas hoje ela é vista com maus olhos, tá? E nós temos a inalienabilidade, que é a última cláusula restritiva. Agora, a inalienabilidade, ela é terrível, porque se eu recebo um bem com cláusula de inalienabilidade, eu só posso usar o bem, eu não posso dispor dele, a não ser que um juiz, ele realmente derrube a cláusula, tá? Então, mas aqui na comunhão universal, nós só temos, não é, a menor cláusula restritiva, que é a incomunicabilidade, e ela só vai afetar realmente o nosso cônjuge, ela não nos traz prejuízo nenhum, ela traz realmente ao nosso cônjuge, não é, que realmente ele não vai poder pleitear nada em relação a esse patrimônio, tá? Aqui no inciso 2 é que a gente vai entrar exatamente, não é, na questão do direito das sucessões, que o legislador está dizendo o quê? São excluídos da comunhão os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva, né? O que seria realmente o fideicomisso, né? O fideicomisso, ele é um instituto do direito das sucessões que ele é criado em testamento, tá? Então, quando eu falo em fideicomisso, é porque o autor da herança, né, que posteriormente a gente diz que o autor, por que o autor da herança? É a pessoa que fez um testamento e ela já faleceu. Então, a gente dá o nome dessa pessoa de autor da herança ou de decujus, tá? Então, o autor da herança, quando em vida, ele fez um testamento. E ele fez o quê? Ele separou alguns bens dele e ele criou o fideicomisso, tá? O fideicomisso, ele é bem interessante, por quê? Porque nele, a pessoa, não é, que fez o testamento, ela vai permitir que duas pessoas, em momentos diversos, utilizem esses bens, né? Porque o fideicomisso é assim, né? Vamos supor, por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha, a Márcia, né? E vamos supor que eu faça um testamento onde, inicialmente, eu vou beneficiar a Márcia, mas o meu herdeiro final não é a Márcia, é o filho que ela conceberá após a minha morte. Olha aí, ele é o meu herdeiro final. Olha como é interessante a sucessão testamentária. Eu posso deixar ao final os bens para uma pessoa que hoje nem concebida ainda está. Então, né, a gente até chama, por exemplo, tem a Márcia, tem um filho que a Márcia conceberá, que é o meu herdeiro final. A Márcia, quem é a Márcia? É a minha fiduciária. Quem é o filho que a Márcia conceberá após a minha morte? É o meu herdeiro fideicomissário, tá? Então, e vamos supor que no meu testamento eu tenha dito o seguinte, olha, após a minha morte, os bens passarão para a Márcia, e esses bens ficarão com a Márcia até o último dia de vida dela. Quando a Márcia falecer, os bens passarão para o filho dela, que é o herdeiro fideicomissário, que é o herdeiro final. Então, vocês estão vendo, né, que com uma massa de bens, não é, eu estou beneficiando duas pessoas em momentos distintos. O primeiro, que seria o fiduciário, e o segundo, o meu herdeiro final, que vai ficar com os bens para o resto da vida dele, é o herdeiro fideicomissário. O que isso daqui tem a ver com comunhão universal? Tá? Vamos supor o seguinte, os bens, não é, vamos supor que eu tenha morado, deixa eu mudar um pouquinho para simplificar um pouco aqui o exemplo, tá?
Vamos supor que os bens, não é, já estão nas mãos da Márcia, que é a minha primeira herdeira, que é a fiduciária, tá? Mas a Márcia, né, vive um monte de tempo. Ela sobrevive tanto tempo após a minha morte, que ela já teve o filho dela já é um adulto, o filho dela casou com a esposa no regime da comunhão universal. Mas o problema é que a Márcia ainda está viva. Enquanto ela estiver viva, que foi a minha condição, não é? O que vai acontecer? Os bens são dela, não são ainda do herdeiro final, que é o filho dela. Enquanto a Márcia estiver viva, esse filho dela, ele não terá a posse desses bens do fideicomisso, porque a cláusula, né, restritiva, não é? A cláusula resolutiva da Márcia, que é a condição suspensiva para ele, seria o quê? A morte da Márcia. Então, esse menino, o herdeiro fideicomissário, ele já está casado com a esposa dele, no regime da comunhão universal, mas a Márcia, a mãe dele, ainda está viva. Então, enquanto ela estiver viva, ele não tem esses bens do fideicomisso. Ele só vai passar a ter no momento em que a Márcia morrer, não é? Então, enquanto a Márcia não morrer, esses bens estão excluídos da comunhão dele e só passarão a fazer parte do patrimônio dele quando realmente a Márcia falecer. E é exatamente o que está dizendo aqui o inciso 2, dizendo que são excluídos da comunhão os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizar a condição suspensiva. É a condição suspensiva? É a morte da Márcia, tá? Então, ficou mais ou menos claro esse inciso 2? Professora, ficou, mas deixa eu lhe perguntar, essa cláusula, ela tem que estar expressa, né? Tem que estar expressa. Por exemplo, se eu deixar os bens, se eu não deixar expressamente, os bens vão direto para o fideicomisso? Fideicomissário, não é? O fideicomissário? Não, né? Se eu não disser nada, não é? Vai se entender o quê? É até a morte da pessoa, até a morte do primeiro herdeiro, que é o fiduciário. Certo. Não é? Aí agora eu posso dizer o quê? Até 5 anos, a partir de 5 anos após, não é, o nascimento do filho, não é? Os bens serão dele. Então, eu é que vou realmente, né? Eu que fiz o testamento, que eu sou chamada até de testadora, eu é que vou realmente escolher a condição. A condição que eu escolher é a resolutiva para o fiduciário, não é? Que acaba o direito dele e faz nascer o direito para o fideicomissário, que é o implemento da condição suspensiva. Ah, tá certo. Né? Olha, sucessão testamentária é lindo, né? Vocês vão se encantar, com certeza, no próximo semestre. Professor, que eu tenho sempre curiosidade de olhar a matéria, não sei o quê, e eu acho um assunto tão rico para uma cadeira de 2 créditos, né? Em todas as universidades que eu conheço, sucessões, ela é de 2 créditos. Todas. E era muito pior, porque quando eu comecei a ensinar sucessões, era junto com família. A mesma carga horária, 6 créditos. Vocês imaginam a correria que realmente a gente dava? Eu já fico pensando nas AV3, né, professor? Que são cumulativos, meu Deus. São, não é? Aí é complicado, viu? Mas sucessões é lindo, vocês vão se encantar. Infelizmente, a gente sempre parte da morte de alguém, né? Da morte real, ou pelo menos de uma morte presumida, né? Queridos, continuando aqui o inciso 3, não é? Também são excluídos da comunhão as dívidas anteriores ao casamento, graças a Deus. Olha, no Código Civil de 16, as dívidas anteriores ao casamento, elas se comunicavam na comunhão universal. Vocês imaginam o desespero? A gente casar com alguém endividado, não é? A partir do casamento, as dívidas daquela pessoa passariam a ser suas também. Então, era complicadíssimo isso, né? Tanto que a Maria Berenice Dias, ela vai dizer o quê? Que esse regime de comunhão universal que a gente está vendo, ele parece muito mais uma comunhão parcial aprimorada do que uma comunhão universal, como a gente tinha no Código Civil anterior.
né? Porque nesse regime, as dívidas anteriores ao casamento, elas não se comunicam, né? Então, se a gente casa nesse regime com alguém endividado, essa dívida não vai passar para a gente, a não ser, não é? Aqui tem uma exceção, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverter em proveito comum. O que são aprestos, não é? São dívidas para o casamento, são os preparativos do casamento. Por exemplo, né? A gente está noivo, não é? E aí, durante o noivado, a gente faz dívida em relação ao buffet, não é? Decoração, fazemos dívida em relação à viagem de lua de mel, não é? A questão dos móveis, não é? Que vão guarnecer, não é? O lar que a gente vai, o imóvel que a gente vai habitar a partir do casamento. Então, quando a gente casa no regime da comunhão universal, se o credor não é daquele que fez a dívida conseguir provar, porque aí tudo depende de prova, né? Essa dívida foi feita para esse casamento, né? Aí ela vai se comunicar. Agora, vocês podem imaginar a dificuldade do credor de uma pessoa provar, não é, que essa dívida foi feita em prol de casamento, não é? No regime da comunhão universal. Realmente, quando eu tento trazer isso para a realidade, a gente vai ver que esse credor ele vai ter realmente de contratar detetive particular e não vai poder utilizar a prova ilícita também, não é? Mas realmente haveria essa possibilidade, não é, dessa dívida ser contraída, dessa dívida realmente, não é, ela passar para outro cônjuge se o credor conseguir provar que ela foi feita, né, em prol de casamento futuro. Agora, inciso 4, queridos, isso daqui é a maior prova de amor que eu conheço no Código Civil, tá? Olha o que está dizendo aqui esse inciso 4, tá? São excluídos da comunhão, inciso 4, as doações antinupciais, então são doações feitas antes da celebração do casamento, não é? As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade, tá? Sempre brinco dizendo o seguinte, né, vamos supor, né, que vocês aqui, meninas, né, o Amarildo também, que está aqui conosco, né, vamos supor que tem alguém, né, muito apaixonado por vocês, tá, e essa pessoa tem dinheiro, e essa pessoa apaixonadíssima por vocês propõe casamento, né, mas aí, não é, vocês não são tão apaixonados por essa pessoa, aí ficam hesitando, né, será que eu caso? Será que não vai surgir ainda, né, o grande amor da minha vida? Essa pessoa tem dinheiro, né, então ela vai utilizar uma primeira ferramenta, então ela vai propor para vocês o seguinte, olha, case comigo, né, eu quero ter uma vida em comum com vocês, até tudo que é meu, né, vai ser também seu, porque eu proponho casar com você no regime da comunhão universal de bens. Mas aí vocês ainda ficam em dúvida, não é? Porque ainda estão muito românticos, esperando, né, aquela pessoa que pode realmente, né, trazer calafrios no estômago o tempo inteiro, né, só de olhar para ela, ouvir a voz, aí a pessoa vem com a última cartada, olha, eu sou tão apaixonado por você, você é a pessoa da minha vida, então eu proponho novamente casar com você no regime da comunhão universal. Sabe aquele apartamento que eu tenho ali na beira-mar, né, aquele apartamento simples, de 350 metros quadrados, eu vou doar para você com cláusula de incomunicabilidade. Isso quer dizer o quê? Além de você casar com a pessoa no regime da comunhão universal, esse apartamento será somente de vocês, e se por acaso houver um divórcio no futuro, esse apartamento não vai entrar na partilha, ele vai ser o bem particular de vocês. Agora me digam, existe prova de amor maior do que essa? Jamais, professora. Essa foi boa, viu, professora? É fantástica. E agora, claro, né? Uma doação antinupcial, então ela só vai se realizar se houver o quê? Celebração do casamento, né? Então, a condição para ela realmente existir é a celebração do casamento, né?
Queridos, aqui também a gente vai ver, não é, o artigo 668, né, inciso 4, que também não se comunica os bens referidos no inciso 5 a 7 do artigo 1659, que é exatamente um artigo da comunhão parcial de bens, que não vai se comunicar, não é? Os proventos pessoais, não é, de cada cônjuge, como eu até falei para vocês, seria exatamente o salário, né, os proventos in natura. Eles não se comunicam, não é? O que vai se comunicar são os bens que a gente adquire com os nossos proventos, não é? Com os nossos salários, com os nossos honorários, mas os salários e honorários in natura, eles não vão se comunicar. Lembram que até citei para vocês em sala, que a gente estava ainda na aula presencial, o seguinte exemplo, tá? Vamos supor o quê? Que durante um ano, não é, a gente ganhe, vamos supor, 200 mil reais, né, por ano, tá? Nós passamos 10 anos casados, né, então a gente, né, nesses 10 anos nós ganhamos, não é, de proventos, não é, 2 milhões de reais, tá? Já imaginou se os proventos se comunicassem? Ao final do casamento, né, se houvesse um divórcio, eu teria de ratear os proventos em dois. Então, em 10 anos eu não recebi 2 milhões, então eu teria de dar para o meu marido 1 milhão de reais. Mas a gente não tem esse dinheiro, porque à medida que a gente vai ganhando os nossos proventos, tendo despesas com ele, vai adquirindo bens, né? Então, os proventos, né, eles não se comunicam, tá? O que vai se comunicar são os bens que você adquire com esses proventos. Também, não é, realmente, não vai se comunicar nenhum tipo de pensão, não é? A pensão, ela é personalíssima, seja ela pensão, meio-soldo, Montepio, como o Código Civil fala. Eu até comentei com vocês o quê? Esses nomes, eles só, a mesma coisa, tudo é pensão, só varia de acordo com a fonte pagadora, né? Por exemplo, uma pensão alimentícia, eu trato ela por pensão, não é? Meio-soldo, também é uma pensão, só que ela provém das Forças Armadas, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar ou Bombeiros, né? Então, a gente tem aí a questão do meio-soldo. E o Montepio, ele provém exatamente, né, do governo do Estado, né, do governo de cada Estado. Essas pensões, meio-soldos e Montepios, não é, também não se comunicam. Não se comunicam nem no regime da comunhão parcial e também aqui nem no regime da comunhão universal. E também não se comunica aqueles objetos de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão, não é? Também não se comunicam. Então, a gente vai ver o quê, né? Que é por isso que a Maria Berenice Dias, ela fala que esse regime da comunhão universal é um regime da comunhão parcial melhorado, porque tem todas essas exclusões que a gente está vendo aqui, não é? Então, bens de uso pessoal, livros, não é? Instrumentos de profissão, pensões, meio-soldos, montepios, proventos, eles não vão se comunicar no regime da comunhão universal. Queridos, tudo bem até aqui? Tudo. O artigo 669 vai dizer: incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos quando se perceba ou vença durante o casamento, não é? Por exemplo, né, vamos supor, esse imóvel, não é, que nós recebemos na doação antinupcial, com cláusula de incomunicabilidade, nós sabemos o quê? Que o imóvel é só nosso. Mas se esse imóvel for alugado, os aluguéis são frutos, né? E os frutos se comunicam. A mesma coisa se essa doação antinupcial ela fosse em dinheiro. O dinheiro que a gente recebe, não é? Ele não se comunica, mas os juros e correção monetária dele, sim. Tá? Então, né, esses bens incomunicáveis, se eles por acaso eles gerarem um rendimento, um ganho, não é? Esse rendimento, esse ganho, eles vão se comunicar. Artigo 1670
aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto no capítulo antecedente quanto à administração dos bens. Isso quer dizer o quê? No regime da comunhão universal, praticamente todos os bens são comuns. Então, se os bens são comuns, tanto o marido quanto a mulher podem administrar, tá? Agora, se o bem é particular, como nessa doação antinupcial com cláusula de incomunicabilidade, ou uma herança ou doação que a gente receba com cláusula de incomunicabilidade, de acordo com o inciso 1 do artigo 668, aí, se esse bem é nosso bem particular, então a gente vai ver o quê? Não é que só nós podemos administrar, a não ser, não é, que a gente passe procuração para o outro, tá? E artigo 671, extinta a comunhão, efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro, tá? Agora, olha o problema aqui, o legislador fala, extinta a comunhão, efetuada a divisão do ativo e do passivo, só a partir daí é que cessaria a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro. Ainda bem que nós temos jurisprudência que vai dizer o quê? Se você pode comprovar a sua separação de corpos, não é? Se você pode provar, não é, que você não vive mais com aquela pessoa, mesmo que seja o regime da comunhão universal, então você não precisa mais ser responsabilizado pela dívida que o outro faz. Mas, queridos, nesse regime, isso é bem complicado, tá? O que eu aconselharia a um cliente meu? Se o casamento é no regime da comunhão universal, e se o casamento não está indo bem, o que seria interessante fazer, não é? Já cuidar, não é, de ingressar com a ação de divórcio, tá? Porque é muito complicado, muitas vezes, a gente conseguir provar que não vive mais com o outro, e sempre vai, né, gerar aquela dúvida do magistrado. Será que realmente a Cremilda não está vivendo mais com o marido dela? Será que realmente eles estão separados de fato? Ou ela está dizendo isso para não ser responsabilizada por uma dívida que ele fez, né? Então, nesse regime principalmente, não é interessante que essa separação de fato, ela fique na informalidade. É interessantíssimo, não é, que realmente haja uma prova forte de que esse casal não está mais vivendo juntos, né? E para mim a prova forte, não é, seria exatamente, pelo menos você ingressar com uma ação de divórcio, ou se for algum problema, né, algum motivo de ordem religiosa, que você ingresse com ação de separação judicial, tá? Ou então, se tiver de comum acordo e não houver filhos menores ou incapazes, vá no cartório de notas fazer, não é, uma separação extrajudicial, um divórcio extrajudicial, porque se a gente fica só na separação de fato, é complicado a gente conseguir se sair de uma dívida que o outro fez, tá? Então, queridos, não é, isso seria o que traria para vocês sobre comunhão universal, tá? E eu acho que eu poderia já ingressar um pouquinho em comunhão parcial na participação final nos atestos, tá? Como a gente está aqui, ainda temos aqui uns 20 minutos de aula, eu gostaria só de dar uma explicação prévia para vocês, não é, sobre isso, poderia ser? Pode, professora. Pode sim, professora. Tá. Então, deixa eu ver aqui, eu vou parar aqui esse compartilhamento, tá? Eu vou mudar a tela, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aí dá para a gente ver até hoje o regime da participação final nos aquestos. Vocês estão vendo aqui os artigos da participação final? Só uma dúvida aqui, rapidinho, Sim. que surgiu nesse 1671. Sim. A questão da responsabilidade de cada um dos cônjuges com os credores, é só se acontecer o divórcio, na separação, não? Ou nos dois?
Nos dois, né? É interessante se ingressar com a separação ou com o divórcio, para provar que a comunhão está extinta e para você não ser responsabilizado por uma dívida que o outro venha a fazer no futuro. Certo, professor. Queridos, esse regime da participação final nos aquestos é o que eu chamo carinhosamente de dormindo com o inimigo, tá? Exatamente porque ele parece muito mais uma sociedade, uma parceria civil, do que realmente um casamento, tá? E é interessante que nesse regime, olha aqui, olha o nome do regime, participação final nos aquestos, não é? Vocês podem até lembrar, o regime da comunhão parcial também é chamado de comunhão de aquestos. Só lembrando o que são aquestos, são bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Só que esse regime não é comunhão de aquestos, é participação final nos aquestos, como se fosse uma comunhão final nos aquestos. Por quê? Esse daqui é um regime híbrido, e começa muito bem como se fosse, não é, a separação de bens, até que na constância do casamento, você é casado no regime da separação de bens, o que está no teu nome é teu, o que está no nome do teu cônjuge é dele, né? Mas quando o casamento não dá certo, e você vai dissolvê-lo, né, pela separação ou pelo divórcio, o que vai acontecer? Se vai atrás dos bens, né, adquiridos onerosamente durante todo o casamento. E o interessante é o seguinte, você vai levar à partilha não só os bens que existem hoje, como seria na comunhão parcial. Hoje, por exemplo, se eu for fazer um divórcio, né, de um casal na comunhão parcial, eu vou buscar o quê? Com eles, não é? Os bens que existem hoje, né? Então, hoje existe um determinado imóvel, hoje existe um carro, hoje existe tanto depositado, né, em conta bancária, ou em caderneta de poupança, hoje existe tanto dinheiro aplicado em previdência privada, mas na participação final dos aquestos, eu vou dividir não só o que existe hoje, mas tudo que já foi adquirido durante o casamento, mesmo que não exista mais, né? Por isso que o nome é participação final nos aquestos. Por exemplo, tá? Vamos supor que na constância do casamento, eu, com o meu dinheiro, com os meus honorários, eu tenho adquirido um carro, tá? Comprei com o meu dinheiro, o carro está no meu nome, tá? Então, ele é meu bem próprio, né? O que é bem próprio? É o bem que está no meu nome. Agora, ele está no meu nome, tudo bem, é meu bem próprio, mas ele é meu bem particular, eu vou dizer, não, ele não é bem particular. Por quê? Porque ele foi adquirido à constância do casamento a título oneroso. Então, ele é meu bem próprio, porque ele está inscrito no meu nome, né? Lá no DUT tem o meu nome, mas ele é bem comum, porque ele foi adquirido onerosamente na constância do casamento, tá? Eu posso vender um carro sem autorização do meu marido? Nenhum problema, porque é bem móvel, tá? Vamos supor que eu vendi o meu carro e paguei o meu doutorado, né? O carro, eu consegui vender meu carro por R$100.000 e paguei meu doutorado à vista, tá? Aí lá terminei meu doutorado, não é? Tudo bem. Aí lá na frente eu vou me divorciar do meu marido. Aí eu vou colocar, não é? Eu contrato meu advogado e vou colocar os bens que existem hoje. Aí ele vai dizer, Cremilda, e aquele carro que você comprou na constância do casamento, que você vendeu para pagar o seu doutorado? Eu vou dizer, meu amor, né, mas eu podia vender o carro sem a sua autorização. Primeiro que o carro estava no meu nome, então ele é meu bem próprio, né? Segundo que ele é um bem móvel, então eu não preciso da sua autorização. Ele vai dizer, mas você vendeu o carro para um interesse seu, para pagar o seu doutorado. Você não utilizou o dinheiro do carro para a nossa sociedade conjugal, você usou em seu benefício. Então, vamos fazer o seguinte, vamos atualizar o valor do carro até o dia de hoje. Você vendeu o carro por quanto? Por R$100.000. Vamos supor que atualizando o valor para hoje, seja 120 mil,
você me deve, então, a metade desse valor, você me deve 60 mil reais. Então, vocês estão vendo aí a diferença entre comunhão parcial e participação final nos atestos? Na comunhão parcial, eu divido o que existe hoje, né? Na participação final nos atestos, eu vou resgatar tudo aquilo que foi adquirido onerosamente na constância do casamento, tá? Então, vocês... Sim, diga. Então, quer dizer que se eu tivesse usado, nesse exemplo, o carro para bem em comum, para alguma coisa em comum do casamento, eu não precisaria incluir no final? Exatamente. Se você, por exemplo, né, eu vendi o carro por 100 mil reais, mas aí a gente adquiriu um outro carro, não é? Ou então, eu vendi o carro para fazer uma reforma na nossa casa, que é um bem comum, então não teria problema nenhum. O problema é quando eu utilizo só em meu próprio nome, só em meu próprio benefício, né? Uma outra coisa que esse regime vai falar também, não é? Para mim, isso daqui é o ponto final dele. Vamos supor que o meu marido, muito endividado, não é? Ele estourou o cartão de crédito dele, tá? Então, o que eu faço? Eu, com os meus honorários, tá? Eu pago a fatura do cartão de crédito dele, mas eu pago isso até com cheque, e até no verso do cheque eu coloco o quê? Exatamente pagamento efetuado, né, em prol do cartão de crédito de titularidade do fulaninho de tal. Quando o nosso casamento, né, se o nosso casamento vier a acabar, vou poder cobrar esse pagamento integral contra ele, né? E vai ser debitado da minha ação dele. Pagamento integral atualizado até o dia de hoje, tá? Então, a gente vai ver, né, que esse regime... Professor, na prática, esse regime é muito usado? É porque eu nunca vi, para falar a verdade. Por incrível que pareça, ele é muito usado, né? Porque esse regime até por pessoas que não têm patrimônio, acho que às vezes acho um nome bonito, né? Participação final nos aquestos, né? Porque esse regime, ele entrou no nosso Código Civil, exatamente importado da Europa. Ele sempre foi muito utilizado na União Europeia, por exemplo, né? Por quê? Porque lá as pessoas costumam casar mais tarde e você já tem uma segurança patrimonial quando você vai casar. Então, esse regime ele é muito bom porque ele não exclui aquilo que a comunhão parcial e a comunhão universal também excluem. Por exemplo, tanto na comunhão universal como na comunhão parcial, os instrumentos de profissão, eles são excluídos, não é? Então, por exemplo, se eu me casei na comunhão parcial, na comunhão universal com um médico, radiologista, vamos supor que durante o nosso casamento, ele adquiriu, né, aparelho de tomografia, de ressonância magnética, de ultrassonografia, de raio-x, isso daí é muito caro. Se eu fosse casada com ele na comunhão universal ou na comunhão parcial, e eu tivesse outra profissão, o que aconteceria? Todos esses aparelhos que valem milhões, não é? Mas por serem instrumentos de profissão, eles não se comunicariam comigo. Mas no regime da participação final nos aquestos, eles não são excluídos. Então, ele é um regime muito bom, esse daqui, porque um cônjuge não sai do casamento com prejuízo, porque ele segura bem tudo que foi adquirido na constância do casamento. A professora precisa de pacto nupcial? Precisa, tanto para a separação de bens absoluta, não é, como para a comunhão universal, como para esse regime, precisa de pacto antinupcial. Tá? Então, queridos, essa daqui, não é exatamente a identidade, não é, do regime, faz desse contraponto aqui com comunhão parcial e comunhão universal, tá? E eu queria ver com vocês hoje, porque, como eu estava falando, né, no início da aula, eu não vou conseguir estar com vocês na sexta-feira, mas eu vou gravar um vídeo somente com esse regime aqui, bem direitinho, tá? E eu queria ver com vocês, né, nesses últimos 10 minutos, porque eu tenho uma banca de monografia que vai começar um pouquinho antes das 10 horas,
eu queria ver com vocês o artigo 1672, 1673 e 1674, tá? Só para a gente dar uma introdução aqui nesse regime. O que vai dizer o artigo 672? No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio. O que é patrimônio próprio? É o que está no teu nome, né? Então, isso que eu falei para vocês, que até parece que quando a gente casa, durante o casamento, o que está vigorando é o regime da comunhão, da separação de bens, mas a gente vai ver que não é bem assim, que isso é uma ilusão, porque patrimônio próprio é só o que está no meu nome. Agora, se o bem está no meu nome e foi adquirido antes do casamento, tudo bem, é meu bem particular, mas se o bem está no meu nome, mas foi adquirido na constância do casamento, aí é bem comum. Então, essa coisa do patrimônio próprio só fala em titularidade do bem, não significa coisa nenhuma, tá? Então, no regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. Então, não é, a gente pode já deduzir o quê? Apesar do bem estar no meu nome, somente no meu nome, mas se ele foi adquirido a constância do casamento, a título oneroso, né, ou seja, por meio de compra, ele vai integrar realmente, né, os bens comuns que irão ao final à divisão, caso aconteça um divórcio. Artigo 673, integram o patrimônio próprio, né, que é o que está no teu nome, os bens que cada cônjuge possuir ao casar, por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento, não é? Mas é como eu falei para vocês, esse patrimônio próprio é o patrimônio que está no meu nome, mas realmente, não é? Isso não significa dizer que tudo que está no meu nome é só meu, porque se está no meu nome e foi adquirido na constância do casamento a título oneroso, e se o casamento se dissolver, esse bem vai ser partilhado, não é? Parágrafo único, a administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem móveis, não é? Porque se for imóvel, eu só vou poder alienar, de acordo com o artigo 1647, inciso 1, se houver realmente a vênia conjugal ou se houver o suprimento judicial. E aqui, queridos, o artigo 674, ele vai dizer o quê? Que a gente não vai precisar, não é, desculpe, não é, que a gente não vai precisar dividir se houver, por acaso, né, uma separação ou um divórcio. Artigo 674. Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios, não é? Então, o que realmente está no meu nome que não vai à divisão, tá? Primeiro, os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram, porque a participação final nos aquestos, assim como a comunhão parcial, ela exclui os bens adquiridos antes do casamento, né? Então, se nós temos, né, por exemplo, qualquer bem adquirido antes do casamento, ele é nosso bem próprio e também é nosso bem particular, e, consequentemente, ele não vai à divisão, porque, como a gente acabou de ver, o único regime de bens que vai também aglutinar, não é, bens anteriores ao casamento é o da comunhão universal. Também, né, a gente não vai precisar dividir os bens que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Sucessão é herança, liberalidade é doação, né? Então, mesmo que eu receba na constância do casamento, nesse regime, uma herança ou doação, não vai se comunicar. Ela só se comunicaria se fosse no regime da comunhão universal, tá? Também, não é, vai ser excluído da comunhão as dívidas relativas a esses bens, né? Por exemplo, a gente comprou um apartamento e quitou o nosso apartamento quando solteiros, e a gente não pagou os IPTUs dele. Então, essa dívida de IPTU
LGPDU, ela só vai realmente, né, ela não vai se comunicar com o nosso cônjuge, só a gente vai ser responsável por ela. Outra coisa, outro exemplo, né, compramos um carro e quitamos esse carro quando solteiros. Aí nós temos os IPVAs, não é? Então, essa dívida de IPVA não vai se comunicar ao nosso cônjuge, tá? O parágrafo único, salvo prova em contrário, presume-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. Então, queridos, nesse regime, a gente tem de ter muito cuidado com aqueles bens móveis que nós temos muito amor, não é? E que eles já existem mesmo antes do casamento e a gente não tem documentação, né? Por exemplo, vamos supor que vocês tenham ganho, né, um piano de um avô, de uma avó, quando solteiros, tá? Aí esse piano tá lá na casa. E a gente não tem comprovação documental que esse piano foi adquirido antes do casamento. E nós temos um grande afeto por esse bem imóvel. Então, a gente vai ter, não é, de realmente tentar fazer prova, mesmo que seja uma prova testemunhal, mas uma prova testemunhal, rodografias, não é? Para comprovar o que esse piano, ele nos foi dado, não é? Pela nossa avó, nos foi presenteado, não é? Antes da gente, se a gente conseguir provar a doação, tudo bem, não é? Que a doação não se comunica, mas que ele foi adquirido, não é? Pela gente quando solteiros, não é? Porque se a gente não conseguir provar a doação ou a compra, o que vai acontecer? Ele vai realmente à partilha, tá? Tá, então, nesse caso, professora, pode ser comprovado com alguma, assim, provas testemunhais ou fotos, essas coisas, só tem que ser documental. Não, poderia ser qualquer outra espécie de prova em direito admitido, tá? Qualquer outra espécie de prova, tá? Esse regime é muito parecido com o regime parcial, né? O problema qual é? Que ele não permite que um cônjuge, no momento do divórcio, ele saia realmente, não é, em vantagem, não é? E a diferença básica é essa, né? Essa é a diferença básica, exatamente, mas eu acho que os demais é muito parecido. Não, todos os outros, né, e o que vai diferir também, tá? Só indo mais um pouquinho com vocês, né, por favor. Olha o que diz o artigo 675, aquela coisa, não é, que aqui, pronto. Vocês lembram do exemplo do carro, não é, que eu dei para vocês agora há pouco, que eu comprei um carro com meu dinheiro na constância do casamento e vendi e paguei meu doutorado, tá? Olha o que diz o artigo 676, olha como eu vou ter, não é, de ressarcir o meu cônjuge com a metade do valor do carro. Artigo 676, incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados, ou seja, vendidos em detrimento da meação, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de os reivindicar. Porque o meu marido aí, por ocasião do divórcio, ele tem duas opções. Ou ele vai debitar, não é? Metade do valor atualizado, não é? Na minha meação, eu ressarci-lo, não é? Ou então ele pode também reivindicar o automóvel. No caso de um automóvel, não é interessante que ele reivindique, não é? Por quê? Porque o automóvel já foi utilizado por mim. Aí eu vendi, já foi utilizado por um terceiro. Vale a pena ele reivindicar o automóvel? Não vale a pena, né? Então, é melhor ele fazer o quê? Ele pedir a atualização do valor que eu recebi pela venda do carro e ele realmente, né, ter a metade desse valor, ser ressarcido por mim da metade do valor, tá? Professor, essa atualização do valor, por exemplo, num carro, o carro ele vai perdendo, né? A cada ano que passa ele vai desvalorizando. Aí, tudo isso é feito com o advogado que vai fazer essa parte também? Com um contador, né? A gente tem de contratar um contador para chegar a isso daí, a esse valor direitinho, tá?
Lembro da dívida do cartão de crédito que eu falei, que eu poderia cobrar dele todinho, integralmente, né? Olha o que está dizendo o artigo 1678. Se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado à data da dissolução em ação do outro cônjuge. Né? Então, se eu paguei uma dívida do meu marido e ele vai se divorciar de mim, o traidor, não é? Então, eu vou poder cobrar a dívida todinha atualizada que eu paguei para ele, tá? Agora, eu tenho de ter o quê? A prova, não é? Tanto que eu acho que o melhor presente de casamento nesse regime seria o quê? É um baú bem grande, não é? Bem forjado para você colocar toda a prova documental. Porque você sempre vai poder utilizar isso, não é, contra o teu cônjuge, se houver, por exemplo, um divórcio, tá? Queridos, tudo bem aqui? Tudo, professora. Olha, mas eu me comprometo, né, a gravar uma aula legal para vocês sobre participação final nos aquestos e vou disponibilizá-la, tá, aqui no nosso Unifor Online. Vou fazer o possível para disponibilizar isso até sábado, para vocês terem realmente, tá, esse último capítulo aqui, não é, bem direitinho, tá certo? Tá ótimo. Então, a gente não se encontra mais, professora? Não se encontra mais, olha, porque agora eu tenho 15 bancas só da Unifor, fora as bancas da Unicef. Vocês imaginam como vai estar a minha vida até o dia 3 de julho. Imagino mesmo. Então, pronto, professora, qualquer dúvida, a senhora também está aberta para as dúvidas, né? Claro! Aí a prova hoje, né? Eu peguei, na verdade, eu iniciei ontem à noite, aí a gente está em época de AV3, eu acho que todos, e sim, aí são muitos conteúdos, aí eu estava me dedicando, mas aí eu estou me dedicando à prova de família agora. Aí qualquer dúvida, a senhora está aberta para tirar dúvidas, né? Com certeza. Queridos, e vocês estão vendo que a primeira e a segunda questão eu pedi que vocês fundamentassem com jurisprudência, né? Mas não precisa ser aquela jurisprudência que caia perfeitamente no caso, não, tá? Porque a gente pode utilizar analogia. Então, vocês podem encontrar uma jurisprudência próxima, tá? E aí vocês partirem, né, formarem a resposta de vocês com base nessa jurisprudência próxima, tá? Então, não, porque às vezes a gente fica aterrorizada, não, eu tenho de encontrar uma coisa que ela seja exatamente o caso. Não se preocupem com isso, tá? Tá certo, professora. Eu sempre serei bem magnânima na correção, tá? Tá certo. Eu agradeço demais pela disponibilidade do semestre, viu? As mudanças acontecem e nenhuma mudança é fácil, eu costumo dizer. Mas aí eu acho que deu tudo certo, essa forma, a senhora sempre muito dedicada conosco, e para mim também. Então, assim, para mim valeu bastante, né? Ai, que bom, Juliane, eu vi isso, muito legal. Bem, viu, professora, porque são poucos que conseguem se dedicar até se adaptar, né? Porque, como a outra professora falou, que até para os próprios professores é uma adaptação que às vezes até desconhecia, né? Isso. Os recursos, então assim, e vai ficar para a história, né? Esse período realmente vai ficar para a história, mas não vendo só o lado negativo, porque a gente sabe que existe, principalmente quando se trata de saúde, de perdas, mas do nosso lado, assim, foi muito proveitoso para mim, então foi muito mesmo, sempre, acho que dificilmente eu deixei de participar de alguma aula, como as que estão aqui nesse momento, né? Acho que as que estão aqui nesse momento, exatamente. Os fiéis escudeiros. Porque é uma questão até mesmo de respeito e para poder valorizar também o que a gente tem, né? Adaptação. Muito obrigada, professora. Adorei mesmo. Para sempre. Nos encontramos no estágio, viu? Estágio sim. Nos encontramos, sim. Nos encontraremos muitas vezes. Em 2022 estarei lá, professora. Viu? Ai, tá ótimo, lindos. Foi tudo de maravilhoso, ótimas férias, não é? Todo mundo com muita saúde. Eu sei que a gente não pode viajar, né? Mas tem outras formas de curtir essas férias, não é?
Até a gente vai se vendo aí, né, em algum momento, no próximo semestre, ou nos próximos aí. E adorei tê-los, porque são uma turma fantástica, viu? Obrigada, professora. Fique com Deus, um abraço nos seus pais. Obrigada, né? Beijos para vocês. Muita saúde para eles e para você também. Obrigada, Tarciana, obrigada. Tchau. Tchau, lindos.